Boa noite a todos, aqui quem fala é o Avelar, novamente falando do Bola e Padrão, seleção anfitrião no dia de hoje, que pra mim é um dia péssimo. O Corinthians perdeu 2-0 pro Palmeiras. Sobre esse jogo queremos falar. O Palmeiras jogou muito mais, inadmissível que o Corinthians jogou. O Palmeiras jogou muito mais, chegou com muito mais chance, teve muito mais chance de fazer gol, mas os números podem enganar. Não em finalização, mas o restante pode. O Palmeiras deu 5 chutes a gol. O Corinthians deu um chute a gol. Apenas um. E foi aos 46 minutos do segundo tempo. Algo inaceitável. A posse de bola, por sua vez, ficou 33% para o Palmeiras, 67% para o Corinthians. A estratégia do Palmeiras foi simples. Deixa a bola para a equipe deles. Eles não criam, eles estão sem meio de campo. De passe, foi 79% de precisão do lado do Palmeiras e 90% do lado do Corinthians. Só que é passe de lado, passe que não gera nada. Falando da arbitragem, eu acho que ele apitou bem. Discordo de alguns amarelos dele, eu achei que foi meio radical os amarelos. Mas inegável que ele deu para todos. Ele deu 11 amarelos para jogadores e um para o Abel Ferreira na beirada do campo. Jogadores do Corinthians que salvaram, ou que pelo menos tentaram jogar: Carrilho, Memphis, Ranieri. Jogadores que eu considero neutros, que não dá para avaliar. E Yuri Bidon, sendo que o Bidon começou muito mal no jogo e foi melhorando. Jogadores péssimos no jogo do Corinthians: Kaká e André Ramalho, nossa defesa em geral. Bidu e Hugo, porque entra um e sai um. Entrou o Bidu de titular, ele saiu, entrou o Hugo e continuou a mesma bosta. São muito diferentes. E eu sei que ele não jogou, mas eu tenho que falar. Cadê o Coronado? Sempre que a gente precisa do Coronado, ele tá machucado. Hoje o Corinthians não tinha meio de campo. O Corinthians ficou sem meio de campo. A gente não tinha quem ligasse o volante com o ataque. O Memphis, ele até tentou fazer essa função, mas para ele fazer essa função tinha que ter alguém infiltrando, tinha que ter um Bidon infiltrando, tinha que ter alguém lá indo para frente para ajudar, para fazer triangulação. Não tinha. E o pouco que tentaram foram mal, horríveis. Cara, dito isso, a gente já tava sem meio de campo, problema na volância, problema na marcação, tomando 2-0. Gol de Piquerez e Martinez. 2 baita de golaço. Por que você tirou o Ranieri, cara? Ô Gagamel, deixa o Ranieri jogar. Só um segundo. Leve pausa necessária. Deixa o Ranieri em jogo. O Ranieri, ele dá a saída entre a zaga e o volante. Ele que tem a zaga e o meio. Cara, a gente já tava sem meio. Ainda ficou sem volante direito também. Teve uma hora que o Memphis tava lá no campo de defesa buscando a bola. E o Carrilho também. Você quebra os dois caras que era pra estar armando o jogo lá na frente. Por sorte, não tomamos o primeiro gol do Vitor Roque no Palmeiras. Porque estava impedido por muito pouco. Impedimento bem marcado. Por muito pouco. Ele teve 2 grandes chances. Ele jogou bem. O Palmeiras massacrou o Corinthians em jogo. O que foi uma depressão tremenda. Precisamos de um zagueiro, pelo menos um, no mínimo um. O ideal é 2. André Ramalho, eu ainda confio nele. Eu acho que ele volta, mas ele tá lento demais. Mas eu acredito nele. Precisamos de um lateral esquerdo para ser reserva. Bidu e Hugo não dão. Não dá. E infelizmente um cara que eu confiava muito, tinha muita expectativa, era o Coronado. A partir de hoje eu acho que a gente precisa de um outro meio campo, um outro camisa 10, assim. Eu sei que não vai ter um Garro, um Coronado. Um Garro, né? Porque o Coronado, ele pode ser bom, mas ele não joga. O cara não joga um jogo para 3. Sem condição de ficar imaginando o Coronado. Eu tô super estressado aí do cara do jogo. Nós tomamos uma lavada do Palmeiras lá na coisa. O que é horrível, porque ninguém quer perder o derby. Ah, mas a gente ganhou o Paulista em cima deles, somos campeão. Foda-se, eu quero ser campeão de mais coisa. Ninguém se importa
O que passado é passado, já foi. A gente já quer o presente, o futuro. E é por isso que a gente está aqui, para debater ideias de como melhorar o time do Corinthians e outros times, assim, de como melhorar o campeonato em geral, ou conversar sobre isso. O que mais que nós temos para falar desse jogo? Bom, não é do jogo, mas é uma atenção que eu fiquei com medo, isso vai ser a capa do vídeo, inclusive. O Corinthians de 2025 ele tem relances do Corinthians de 2024 positivos e relances negativos. Esses deslumbres, essas amostragens do Corinthians negativo, como foi hoje, como foi na Libertadores, como foi na Sul-Americana, como vem sendo na Sul-Americana, não é que foi, é que vem sendo. Assim, me lembro o Corinthians que estava brigando para não cair ano passado. O Corinthians campeão paulista é outro Corinthians. O Corinthians das 2 primeiras rodadas do campeonato é outro Corinthians. O Corinthians que jogou esse jogo de hoje, o Corinthians que jogou o jogo da Sul-Americana, o Corinthians que jogou a Libertadores, é o Corinthians que estava lá embaixo na tabela. É o Corinthians que brigava para não cair. Então, sou grato por ter essa fase passado, por ter passado essa fase. Não estarmos mais nessa. Acho que o Corinthians melhorou muito. A vinda do Memphis é de grande auxílio. Ele sozinho não vai fazer tudo o que é necessário. Ele tá sozinho de vez em quando. Porque ele vai pro meio, tem o Carrijo, tudo bem, mas o Carrijo joga uma beirada, ele joga em outra e o Yuri fica isolado. Bola não chega pra ninguém. O Corinthians de 2024, que briga pra não cair, mesmo tendo Memphis, é perigoso. É um time que a gente tem que ficar de olho e abrir muito o alerta, ligar muito o nosso alerta pra saber o que fazer. E, por favor, eu sei que o Corinthians não tem condição financeira hoje, mas, cara, a gente tem que conseguir trazer algumas peças para completar esse elenco. O Angileri é um ótimo lateral titular, precisamos de um reserva, precisamos ter peça à altura de conseguir competir nas competições necessárias. Entre elas, uma delas pelo menos a gente tem que ir longe, seja a Sul-Americana, seja o Campeonato Brasileiro, seja a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, mesmo se não for longe, você tem que ficar em cima. O Corinthians é inaceitável, com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, ficar embaixo. Lá embaixo é totalmente inaceitável. Bom, espero que o Corinthians fique em 2025 e não renasça de 2024 ruim. Ou se renasce das últimas 9 rodadas, que é um alívio. Espero que o Gargamel não mexa errado mais, que eu acho quase impossível de acontecer. Se gostou, deixe o seu like. A seção de comentários está aberta. Parabéns aos palmeirenses, né? Porque tomamos uma surra. Assim como a gente entrou na final do Paulista dando a nossa vida, o jogo de hoje zero a vida e a gente não jogou. A seção de comentários está aberta, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.